Rita Campagnoli. Muito obrigado, Rita, por atender o nosso convite, e é uma grande honra você ter aceito essa nossa entrevista de hoje. Eu que agradeço o convite. Aqui, o programa Academia Nossa Casa Planeta, ele tem a visão interdisciplinar e tem a proposta de trazer a conversa do mundo da academia, das corporações, das organizações sociais, que para nessa conversa sejam conhecidos os propósitos, as ações que cada setor tem feito. A visita ao nosso programa, ele tem várias parcerias, o Lions Nações de Cultura de Paz, então nós gostamos da temática de meio ambiente e sustentabilidade. E numa visita que nós fizemos na ONU de Tóquio, então nós tivemos uma oportunidade ali de fazer uma brincadeira do pessoal que estava ali, japonês, experimentar uma caipirinha. Então foi produzida uma caipirinha e os brasileiros achando que eles iam achar muito forte, será que o saquê é mais forte ou não? O que causou espanto para o pessoal do Japão foi o doce. Muito doce, muito doce. Né? A gente pensava que seria a força da pinga, a força do álcool, do álcool. Então, a questão do paladar e às vezes até da cultura mesmo, né? Faz uma diferença. A adequação de produto que você muitas vezes tem que fazer. Material. Ou seja, de novo, é uma janela de oportunidades. Eu acho que a empresa de pequeno e médio porte tem potencial. Como é que é o ideal? Imagina uma empresa tem lá um mercado já estabelecido e tal, mas ele quer iniciar uma aventura internacional, né? Expandir, né? Então, o que é o caminho ideal? O caminho ideal, primeiro, uma pesquisa de mercado. Ver quais são os mercados que demandam o tipo de produto que ele fabrica. Primeira coisa. Então, ele lá elencou 6 mercados potenciais. Conhecer esses mercados potenciais. E isso, uma empresa que trabalha nesse segmento acompanha todas essas etapas, prepara todas essas etapas. Por exemplo, uma comercial exportadora que opera nesses mercados, neste segmento, ela já tem essas informações. Ela já conhece aquele mercado. E se então, não tem, ela ajuda, condição de ir buscar também. Sem dúvida. E ela ajuda a indústria no sentido de adaptações, exigências, enfim, de cumprir com tudo isso. E que assim, de forma geral, a livre iniciativa sempre é um desafio a cada dia, né? De manhã, à tarde, à noite e quando dorme também. O empresário fica naquele desafio. Mas quando ele consegue superar todas essas coisas, ele já está tão extenuado, cansado, e quando ele é vitorioso no universo nacional, que ele fica mesmo com receio de partir para outras, né? Precisa de um suporte de quem entende. Precisa. E que se tentar colocar um familiar, algum, não vai adiantar, vai não, sofrer, e hoje, além vai descuidar da parte principal da atividade. Isso ele não pode fazer. Ele tem realmente que contratar criar um nicho, ou criar um nicho dentro da empresa que cuide desse assunto, que trate desse assunto com toda a seriedade possível. Que também tem que consultar. Sim, por isso a gente sempre recomenda que a empresa esteja estabilizada. Não precisa ser grande, tá? Mas que ela esteja estabilizada, que ela já tenha, enfim, um certo nível no mercado. Não precisa ser uma grande empresa. De novo, eu gosto de reforçar. Interessante, ele precisa estar estabilizado. Está estabilizado. E aí ele vai procurar um mercado diferente, onde ele vai ter que aprender algumas coisas, adaptar outras, enfim, conhecer. Existe um período de aprendizado nisso. Imagine você que tem um negócio aqui em São Paulo, por exemplo, e que você quer ter uma filial no Amazonas. Você tem que saber como é que funciona aquele mercado. É Brasil, mas é diferente. Tem a diferença de costumes. Sim, exato. Tem regiões no Brasil que dormem à tarde, né? Então, não adianta querer fazer uma atividade. Então, mesmo dentro do país, quando você vai para uma outra região, você tem que entender como é que funciona aquela região, quais são as características e assim por diante. Culturais, e, é claro, e não só isso, você tem que ter a responsabilidade de que a coisa funcione bem. Quando você se coloca no mercado externo, é a mesma coisa. Você tem que se preparar para isso, minimamente, com ajuda, seja de comercial. Hoje nós temos aí, o governo tem tido facilitado, nós temos SEBRAE, nós temos Apex, tem uma série de entidades que ajudam, facilitam, muitas vezes, na informação, na formação, né, daquela empresa, com os requisitos que são normalmente exigidos, etc. E, a partir daí, ele se coloca de uma forma integral. Né? Quando eu digo integral,
Não é um quebra-galho, não é quando o dólar está alto, está ótimo, agora eu vou, o dólar baixou, deixo de atender o meu mercado interno para atender o externo e vice-versa. Não é de forma oportunista. Tem que ter uma de forma séria. Uma visão de continuidade. Exatamente. E aí, na medida do possível, ele vai crescendo, vai indo, vai aprendendo e vai se colocando. E os ganhos, eu posso te dizer com sinceridade, que são muito bons. Em todos os sentidos. Quem vai para essa atividade mais globalizada gosta, permanece, consegue, porque aprende, consegue desenvolver. Sabe? Além de vender o produto ou de comprar aquilo que ele precisa para o mercado interno, tem um nível de aprendizado muito importante, em todos os sentidos. Né? Nível de produto, ou seja, ele vê coisas novas e traz, ele manda dia, coisas né? diferentes todos os dias. Agora, pensando agora nesses acontecimentos aí, todos os dias tem isso, os mercados que se fecham mais, nações formam grupos, depois o grupo aumenta e estende mais, e aí os desafios são diários. Né? Mas a oportunidade é a mesma, é a oportunidade, né? exatamente, de crescimento também. Né? Interessante. E outra, além do ganho financeiro da exportação ou da importação, você tem um ganho que não é mensurável. Isso eu gosto de comentar também, é o ganho de marca. Né? Marca. O seu concorrente vai falar, olha, está vendo? Está exportando. Ele está exportando, olha só. Né? Até o comprador, o fornecedor fala, você está exportando, ele está importando. É reconhecimento internacional. Sim, né? Interno. Como é que, numa época, se dizia assim, que a França era um país que o Estado francês investia muito e apoiava as empresas. E que em outros países não necessariamente. As empresas que tinham que criar as oportunidades e abrir os mercados. Como é que o Brasil está hoje caminhando? O Brasil é um Estado que ajuda o empreendedor, não ajuda? Como é que... Em determinados segmentos tem uma certa ajuda, um pouco mais. De uma forma geral, acho que o empreendedor ainda é... autônomo, ele tem que caminhar. Eu acho que ele ainda precisa de um esforço maior governamental, no sentido da facilitação, da desburocratização. Né? Isso existe mesmo. Existem alguns países que o Estado investe em apoiar, ou é só... Eu vou dar um exemplo muito simples, muito bobo, que dá a percepção maior do negócio. Quando eu importo determinados produtos de determinados países, muitas vezes, para aquele meu exportador, eu faço exigências absurdas. Por quê? Não que eu faça porque eu quero. A documentação exigida pelo Brasil tem que ter um nível de informação que, normalmente, para eles, é desnecessário. Eles não têm esse hábito lá no mercado deles. No entanto, quando eu peço que eles me mandem nos documentos as informações que eu preciso para atender às exigências aduaneiras aqui, de receita, etc., eles ficam me perguntando, mas por que você quer isso? Para que serve essa informação? Então, você vai notando a diferença de exigência entre os países, né, os mais desenvolvidos, que têm um controle, eu diria, mais eficiente ou mais inteligente do que os nossos, muitas vezes. E você vê que a gente precisa caminhar ainda um pouco mais em alguns aspectos. O Estado, além de não ajudar efetivamente como Estado, ainda na regulamentação atrapalha um pouco, né? Ele exige além do que poderia. Do que é usual, vamos dizer. Né? Exatamente. Então, acontece, né? A gente ainda está trabalhando muito nesse sentido. E como eu comentei, nós já melhoramos muito desde quando eu comecei até hoje. É abissal, né, a diferença, mas é uma coisa constante, né? Constante. E agora não tem como não entrar nesse tema da liderança feminina, né? Como é que a questão feminina tem evoluído? Como é que você tem visto ao longo desse tempo de vivência? Olha, eu para ser sincera para você, eu nunca senti diferença. Eu, Rita, nunca senti, porque eu sempre me coloco como profissional. Eu não estou lá como mulher ou como homem. Eu estou como a profissional resolvendo as minhas questões, né, de trabalho, etc. Mas a gente percebe que existe, sem dúvida nenhuma, né? E eu também já senti, agora falando mais profundamente, as questões de gênero, né? Então, e até politicamente, né? O mundo tem se posicionado
de uma forma mais equilibrada, parece, sim, né? Sim, sem dúvida nenhuma. As lideranças políticas também são sim. E é importante, né? É a visão mais múltipla. Exatamente, maior, com certeza. Mas o que a gente sente mais no nível internacional são as questões culturais, né? Então, essas barreiras culturais, religiosas, muitas vezes. Então, a gente tem que se posicionar com respeito, evidentemente, a essas diferenças e tentar levar da melhor maneira possível, né? No mundo oriental deve ter muita... ainda deve ter alguma resistência. Né? Sim, a gente respeita e continua vendendo. E o que fala mais alto é a competência, né? A qualidade. Exatamente. E a gente continua vendendo, sem dúvida nenhuma. Ou comprando, né? Dependendo da situação.